Benai Elohim e seus filhos Nefilins. Meu nome é Tiago e seja bem-vindo ao canal Bíblia Verso. Neste vídeo vou tratar sobre a identidade dos Benai Elohim, isto é, os filhos de Deus, de Gênesis capítulo 6, versículo 4. Separei o tema deste vídeo em 5 tópicos. O primeiro, anjos, mulheres e gigantes. O segundo, os filhos de Deus na corte celestial. O terceiro, os filhos de Deus aprisionados. O quarto, argumento contra os anjos com as mulheres. E o quinto, quem são os filhos de Deus no livro de Enoque. Pois bem, então vamos ao primeiro tópico. Anjos, mulheres e gigantes. No livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 1 ao 4, diz: Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: Por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. A tradução que eu estou usando em português da Bíblia é a NVI, Nova Versão Internacional. Optei por essa tradução porque ela traduz diretamente a palavra Nefilim em vez de gigante. A interpretação tradicional desta passagem que eu acabei de ler é a seguinte: os filhos de Deus desta passagem são descendentes de Sete, o terceiro filho de Adão. E esses descendentes tiveram relações sexuais com mulheres, que seriam a descendência de Caim, o primeiro filho de Adão, que por sua vez geraram os gigantes, ou então os nefilins. Essa é a interpretação tradicional. Contudo, se lermos somente o que a Bíblia diz, não se baseando em tradições fora da Bíblia, como é essa interpretação que acabei de expor, chegaremos à conclusão que os Benai Elohim que aparecem nessa passagem de Gênesis são os anjos que tiveram relações sexuais com mulheres, evidentemente humanas, que geraram por sua vez os nefilins, isto é, os gigantes, filhos híbridos, meio seres celestiais e meio seres humanos. Essa seria a interpretação bíblica, se não nos basearmos em interpretações baseadas em tradição, baseadas em especulação, em interpretações baseadas em estudos fora da Bíblia. Segundo tópico, os filhos de Deus na corte celestial. O livro de Jó, capítulo 1, versículo 6 diz: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Ainda no livro de Jó, só que no capítulo 2, versículo 1 diz: E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Nesta passagem que eu acabei de ler no livro de Jó, nessas duas passagens, os anjos também são chamados de Benai Elohim, ou seja, filho de Deus. A mesma palavra hebraica aparece em Gênesis capítulo 6, versículos 1 ao 4, como já foi lido no primeiro tópico, que é traduzida para a nossa Bíblia em português, ou para nossas Bíblias em português, geralmente como filhos de Deus. Portanto, essa é a primeira evidência que mostra que os Benai Elohim
em Gênesis capítulo 6, versículos 1 ao 4, se trata de anjos. Essa é a primeira evidência bíblica baseada somente na Bíblia. Os Benai Elohim são filhos de Deus, que no livro de Jó é a corte celestial de anjos que se apresenta diante do Senhor para prestar contas das suas ações. Terceiro tópico: os filhos de Deus aprisionados. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 4, diz: porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Também, na carta de Judas, nos versículos 6 ao 7, diz: e quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, isto é, a dimensão celestial, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas, para o juízo do grande dia. De modo semelhante a esses, isto é, os anjos, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Guarde bem essa palavra, antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. A segunda carta de Pedro, e especialmente a carta de Judas, encerra a discussão sobre a identidade dos filhos de Deus em Gênesis capítulo 6, versículos 1 ao 4. E eu vou explicar por quê. Os anjos de Gênesis capítulo 6 tiveram relações antinaturais com mulheres, como mostra Judas na sua carta. Antinaturais porque os anjos, evidentemente, não são da mesma espécie das mulheres, que são humanas. E, evidentemente, Deus não criou os anjos para se relacionar sexualmente com os seres humanos. Quando os anjos tiveram relações sexuais com as mulheres, estavam fazendo aquilo que era contrário à natureza deles e também contrário à natureza humana. Logo, era uma relação antinatural. Judas diz na sua carta que os habitantes de Sodoma e Gomorra tiveram relações homossexual entre eles, que na tradição bíblica, relação homossexual é antinatural e, portanto, proibida por Deus, por fugir do propósito original do sexo, que biblicamente é heterossexual. É bom lembrar também que os homens de Sodoma tentaram abusar dos anjos que foram enviados à casa de Ló, lá em Gênesis capítulo 19, versículo 5, mas, evidentemente, os sodomitas não tiveram sucesso. Portanto, Judas compara o relacionamento sexual antinatural dos anjos com as mulheres com o relacionamento sexual antinatural, isto é, relacionamento homossexual dos homens de Sodoma. Fora que também os homens sodomitas tentaram abusar dos seres celestiais enviados à casa de Ló, que são seres de outra natureza, de outra espécie, de outra dimensão. Mas os sodomitas não tiveram sucesso na sua perversão neste caso. Só que em Gênesis 6, os anjos abusaram das mulheres e tiveram seus filhos, os nefilins, seres híbridos. E no caso dos homens de Sodoma e Gomorra, eles não conseguiram abusar dos anjos. Mas o foco de Judas, e é o que nos interessa neste estudo, é afirmar que os anjos tiveram relações antinaturais com as mulheres em Gênesis capítulo 6, versículos 1 ao 4, que provocou a condenação e prisão desses mesmos anjos. Quarto tópico: argumento contra os anjos com as mulheres. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 30, Jesus disse: na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. O argumento tradicional usa essa passagem para dizer que os anjos não se casam, logo, não podem se relacionar sexualmente com as mulheres em Gênesis capítulo 6, versículos 1 ao 4. Porém, esse argumento é errado porque, primeiro,
Jesus diz que entre os anjos não há casamento. Entre os anjos não há casamento. É isso que Jesus disse. Eles não precisam procriar para manter a sua espécie, pois são seres imortais. Segundo, já os seres humanos precisam se casar para poder procriar e preservar a espécie humana, pois são seres mortais. Lembrando aqui que o relacionamento sexual que me refiro é o relacionamento heterossexual, ou seja, o relacionamento entre homens e mulheres que torna possível a procriação e a preservação da espécie humana, só para deixar claro. Terceiro, na vinda de Jesus, os seres humanos serão como os anjos no sentido de se tornarem imortais, não necessitando mais do casamento para preservar a espécie. Isso é bem óbvio. Quarto, portanto, em nenhum momento Jesus afirma que os anjos não podem se relacionar sexualmente com as mulheres, como descrito em Gênesis capítulo 6. Jesus apenas disse que os anjos não se relacionam sexualmente entre eles, dentro da espécie deles. Então, Mateus capítulo 22, versículo 30, não serve para negar que os anjos se relacionaram com as mulheres em Gênesis capítulo 6. Simples assim. Outro argumento tradicional diz que se os anjos tivessem pecado junto com os homens na ocasião, descrita no capítulo 6 de Gênesis, Deus também teria punido os anjos e não somente os homens com o dilúvio. Mas eu vou dizer uma coisa: Deus puniu sim aqueles anjos que fizeram aquela atrocidade com as mulheres, como está escrito na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 4, e também na carta de Judas, no versículo 6 ao versículo 7, mostra claramente que os anjos também foram punidos por causa desse pecado, desse relacionamento antinatural entre anjos e mulheres, entre seres celestiais e seres terrenos, seres humanos. Quinto tópico: quem são os filhos de Deus no livro de Enoque? No livro de Enoque, capítulo 7, versículos 1 ao 6 diz: E aconteceu que depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhe filhas, elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: Vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progênie dos homens, e geremos filhos. Então seu líder, Samiasa, disse-lhes: Eu temo que talvez possais indispor-vos na realização deste empreendimento, e que só eu sofrerei por tão grave crime. Mas eles responderam-lhe e disseram: Nós todos juramos, e amarraram-se por muitos juramentos, que nós não mudaremos nossa intenção, mas executamos nosso empreendimento projetado. Embora seja um livro apócrifo, na sua carta, Judas usa o livro de Enoque e também Gênesis capítulo 6 para mostrar o pecado daqueles anjos, sem precisar recorrer aos livros apócrifos ou ideias fora da Bíblia. Eu provei que os Benai Elohim são anjos em Gênesis capítulo 6. Só usando a Bíblia eu provei que eram anjos que se relacionaram com mulheres lá em Gênesis capítulo 6. Através de Gênesis capítulo 6 e da carta de Judas, a Bíblia já é suficiente para confirmar a interpretação de que os anjos, isto é, os Benai Elohim, tiveram relações com mulheres, isto é, os seres humanos, que geraram, por sua vez, filhos gigantes, ou nefilins, seres híbridos. Este foi o estudo sobre a identidade dos Benai Elohim, pai dos nefilins. Sobre os nefilins, tratarei em outro vídeo. Farei um vídeo abordando o tema dos nefilins.